Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais uma edição do Educativa Cast. Com muita alegria estamos aqui para trazer um pouco mais de conhecimento, compartilhar ideias com você. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, quero agradecer o nosso patrocinador, a Engenhoteca, uma empresa de cultura maker que tem trabalhado fortemente aí com os colégios. Muito obrigado. E também trazer uma informação super bacana para você. Nós temos um cupom especial para quem nos acompanha. Se você está chegando aqui agora e não sabe o que é Educativa, somos uma plataforma de cursos para formação continuada de professores e gestores escolares. São mais de 50 cursos que vão poder impulsionar a sua carreira como educador. Então, coloque esse cupom lá e garante esse desconto, tá bom? Hoje, com muita alegria, nós estamos aqui recebendo o Marco, que é mantenedor dos colégios Anchieta e também a Embi Morumbi. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado pela sua presença. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Que alegria, muito bom. Hoje a gente aqui vai poder bater um papo mais aprofundadamente sobre gestão, Uhum. né? A parte estratégica da educação. E aqui nós temos recebido diversos profissionais e isso tem se mantido igual. Todos dizendo da importância que os diretores, os mantenedores, eles têm que dar para a gestão, para a parte estratégica da escola, né? Então, a sua presença aqui acho que vai ser muito bacana para a gente conversar sobre isso. Mas antes de tudo, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua história assim de vida, como que sua história se entrelaça com a educação, como que começou aí a sua história com os colégios. Conta um pouquinho para a Tá gente. bom, tá bom. Aí vocês me falam se eu estou me alongando, mas olha, eu sempre gostei muito de estudar, né? Uhum. Eu fiz muitos cursos, era meio que um nerd, né? E acabei fazendo engenharia de computação no ITA de São José dos Campos. Aí depois eu fui para a área de administração, fiz um MBA pela Universidade da Filadélfia, Que Wharton Business bacana. School. Aí também tem vários cursos de pós em Harvard. Então eu sempre me aprimorei e sempre gostei bastante de educação. Aí depois que eu me formei na época, né? Já faz algum tempo. Quem se formava em engenharia naquela época normalmente ia trabalhar ou em banco ou em empresa de consultoria, né? O Brasil não tinha uma área de engenharia desenvolvida na época, né? Uhum. E eu acabei trabalhando em consultoria, fui trabalhar em banco de investimento, até que um dia eu resolvi virar a chave, resolvi ir para a educação. Uhum. E, e aí eu acabei mandando meu currículo para alguns donos de grandes instituições educacionais. Uma delas foi a Universidade Anhembi Morumbi, né? Uhum. E a família detentora, o chefe do negócio, né? Que Certo. era o Dr. Gabriel, já falecido, que Deus o tenha, Uhum. ele acabou gostando de mim, ele me contratou e foi aí que eu entrei realmente como administrativo de educação, mas eu entrei mais numa função de conselho, né? Olha só. Na época, conselho de administração, porque ele tinha vendido parte da instituição educacional dele para um grande grupo internacional, né? Uhum. E aí comecei a participar disso, em sequência comecei a entrar mais no dia a dia das universidades e a participar de outros negócios. Um dos negócios que ele tinha era a Anhanguera Educacional, né? Uhum. Então eu fui conselheiro de administração da Anhanguera Educacional também, né? E foi um momento muito legal de crescimento do ensino superior e abertura de capital, aprendi muito, né? Certo. Então já percebia que eu queria ficar em educação, né? Então eu Uhum. estava lá, passageiro, um consultor que amava educação, mas ainda não via isso como uma profissão. Eu percebi com essa pessoa, né, e a minha atividade do dia que era o setor que eu iria me estabelecer, que é o setor que ia fazer uma carreira, né? Uhum. Mas eu sempre gostei de ser empreendedor e num determinado momento eu cheguei para o Dr. Gabriel e falei para ele que queria sair do negócio e abrir uma escola e, por coincidência ele tinha uma escola, Olha né, só. que era o Colégio Anhembi Morumbi em São Paulo, e eu acabei comprando o Colégio Anhembi Morumbi do grupo, porque o colégio era bem pequeno perto de todo o patrimônio do grupo, Entendi. e naquela época
não fazia muito sentido para eles terem. Então, aí eu saí do trabalho com ele e fui me dedicar ao projeto de educação básica. Uhum. E depois de alguns meses, a gente acabou comprando o Colégio Anchieta, que é aqui de São Bernardo do Campo, né? Santo André, São Bernardo do Campo. E desde então eu tenho me dedicado à educação básica e ao crescimento dos colégios, né? O Colégio Anhembi Morumbi em São Paulo, o Colégio Anchieta em São Bernardo do Campo e também a outros negócios que têm a ver com educação básica, né? Sim, sim. Você comentou comigo que vai fazer, ou já fez 15 anos É, desse mergulho aí, né, é. como mantenedor da educação. Conta para mim, eu imagino que quando você tomou essa decisão de tomar conta, de ser o gestor principal, você deve ter encontrado alguns desafios nesse começo, né? Uhum. Suponho eu. Conta pra gente um pouco o que foi difícil, o que você conseguiu superar nesse difícil, nesse começo, o que foi importante para isso? Eu acho que o, o mais difícil foi uma mentalidade que eu tinha na época, muito ligada a business, a negócios, né? Uhum. Eu vinha de um mundo onde era ensino superior, então um mundo mais profissionalizado, então tudo Sim. era mensurado e o grau de profissionalização das pessoas era imenso, né? Uhum. É, e cada vez mais se desenvolveu para tal. Mas na educação básica, a gente estava no estágio anterior a isso, né? Uhum. Somente agora começam a aparecer algumas grandes redes, né? E algumas redes do ensino superior que estão consolidando. Sim. Mas a cultura na educação básica é muito do professor, do dia a dia, do que acontece na sala de aula, do Uhum. relacionamento com o pai e com a mãe, ou com o próprio aluno, a depender da faixa etária, da maturidade. Então, essa dinâmica de relacionamento entre as pessoas é que foi a coisa mais diferente em relação àquilo que eu estava fazendo, né? Para esse Uhum. projeto e necessitou uma adaptação minha, que foi a duras penas. Eu aprendi realmente na luta e na labuta a mudar um pouquinho esse conceito. E eu acho que assim, educação básica é assim mesmo e Uhum. não precisa mudar tanto, porque tem que ser assim, né? Uhum. Mas eu tive que aprender. Acho que esse foi o grande desafio. Sim. A gente conversa um pouco internamente, e não sei se você vai concordar com esse termo, mas a gente às vezes percebe que a gestão das escolas, elas lidam, com a educação básica, às vezes, de uma maneira muito romantizada, né? No que eu quero dizer com isso? Se a escola é privada, particular, o acionista principal ali, o dono da escola, ele espera que o seu negócio dê um resultado, né? Uhum, E quando a gente conversa, às vezes parece até que é um pecado você falar disso nesse ambiente. verdade. Imagino que você deva ter enfrentado isso, né? E você tentou, embora você tenha dito aqui que percebeu ao longo do tempo que existe uma cultura que é inerente à educação básica, mas você também tentou, de alguma maneira, profissionalizar mais alguns setores? Como que foi esse processo? É, eu sempre acreditei que é, entre a divisão do Rio Negro e daquele outro rio lá na Amazônia, quer dizer, aquela Aham. mistura de água, da água negra com a água marrom, que você tem as grandes diferenças, né? Ah, então, eu vinha de uma cultura, também no ensino superior, apesar de ser extremamente profissional, uma cultura também que lida com professores e uma coisa extremamente profissionalizada. Eu acho que assim, os polos eram muito diferentes uns dos outros. Uhum. E na minha participação mais estratégica em conselho, as brigas aconteciam a véu e a torto, né? Uhum. Mas esta é a riqueza onde você tem conflitos, mas todos trabalhando pela mesma entidade, correto? Sim. E aí você acaba tirando soluções diferentes disto, né? Então, se você controlar os conflitos para que eles fiquem lá e que você tire o maior proveito possível, então você tende a crescer. Então, nesse sentido, eu não acho que ter muitas zonas de conflito Uhum. sejam necessariamente erradas, mas a gente precisa estar respeitando. Eu acho que na educação básica a gente tem que realmente profissionalizar, né? Uhum. Esse foi um desafio, mas até certo limite, Tá bom. tá? Então, acho que a profissionalização vem na questão de ter uma direção ou
departamento de recursos humanos bem profissionalizado, de ter um setor financeiro profissional que saiba onde investir, o que fazer, o controle de gastos e despesas, por exemplo, no marketing que hoje que é bem evoluído, né, que você Sim. tem com as mídias sociais, onde investir, o que fazer, numa visão estratégica, holística, de saber, poxa, quais são as tendências de mercado, para onde é que você está indo, para onde é que o mundo está indo, entendeu? E às vezes isso até pode ser muito útil na previsibilidade, né? Certo futurismo, que você já pode agir de antemão perante coisas. Depois eu posso até te citar alguns exemplos do que aconteceu. Claro. Mas isso sim, acho que isso é profissionalizar. Mas exagerando para fazer o ponto, né? O relacionamento daquele professor lá do terceiro ano fundamental com a criancinha e o pai dessa criança, não dá. Isso aí é o professor. Não vai pegar o aluno e dar um computador para você fazer as coisas. Agora vamos baratear, vamos dar parte das aulas híbridas. Não funciona. É Aham. o relacionamento, isso é mais importante. Às vezes a criança aprende brincando, né? Uhum. Então, poxa, como você pode botar esse tipo de coisa numa equação, numa planilha de Excel, né? Aham. Você não consegue, né? Isso não dá para mensurar. No entanto, faz parte do business, faz parte do negócio de escola, né? Uhum. Agora, acho que na questão de dono, e você mencionou uma coisa importante, se o dono ficar muito entregue a essa coisa subjetiva e se apaixonar demais por isso, né? Aí ele esquece o outro lado, né? O Sim. lado do Rio Negro. Ele esquece o lado do Rio Negro. Ele fica só no outro lado do rio, né? E aí ele acaba esquecendo que é uma escola particular, que precisa de uma certa rentabilidade, né? Que Claro. precisa ter uma gestão de passivos, uma gestão financeira e administrativa adequada para se sustentar, né? Uhum. Porque acho que a outra coisa que eu aprendi é a minha interação com os professores e com os pais é tremenda, né? Porque todos dependem de mim, né, de certa maneira, Sim. entende? Então eu tenho que ter uma responsabilidade imensa, né? Uhum. Eh, por exemplo, estrutura, né? Será que, pô, eu tenho que ficar preocupado com a segurança dos alunos, como eles vão entrar na escola, se está tudo bem, se eles estão sorrindo, se eles estão felizes. Isso aí, poxa, o dono de um ensino superior vai se preocupar com isso? Mas nunca, Não né? mesmo. Mas Aham. são outras equações. Não estou falando que é mal ou bom, só estou falando que são coisas bem diferentes, mas a educação básica precisa da profissionalização e, com certeza, até certo ponto, ela é fundamental e necessária. Com certeza. Você foi falando e eu fui pensando no seguinte, né? A chegada desses grandes grupos e já os grupos, vamos dizer, familiares que existiam aos montes, fazem com que as escolas tenham que se preocupar, sim, com a concorrência, com a competitividade, né? Se eu percebo o seguinte, existe um esforço dos donos, diretores, de tentarem se abrir para o novo, né? Sair da caixa, né? Tentar abrir essa caixinha, pensar em algo novo. Como que você tenta, falando especificamente lá dos dois colégios, trabalhar com essa questão de inovação, projetos novos e que traça um paralelo com essa questão concorrencial, né? Minha pergunta é basicamente o seguinte: se eu não fizer algo diferente, alguém vai fazer e talvez os pais gostem e migrem os filhos para lá, né? Como que você lida com isso? É, essa sua pergunta ela é um pouco difícil, Uhum, mas ela é muito pertinente, né? uhum, Realmente está vindo cada vez mais grupos, mas eu acho que para o dono de uma escola, naquele sentido que eu te falei dos pais, dos professores, a gente tem que perceber que a escola é uma comunidade, né? uhum. Existe lá uma mini sociedade, um mini mundo, É. entendeu? Então, dificilmente um competidor entra naquele mundo se você estiver fazendo tudo certo como sempre fez. O Uhum. relacionamento são pontes que são criadas e que são muito fortes, muito estáveis, né? Para serem destruídas é bem difícil, né? Uhum. Ah, por isso que às vezes quando entra um dono novo, alguma coisa nova assim, você corre o risco de quebrar essas pontes e tem que tomar muito cuidado
na hora que você inova dentro de uma escola. Eu acho que você pode inovar, agora entrando um pouquinho mais na inovação, em termos de forma e de conteúdo, mas o relacionamento, ele é meio que estável. Então, isso foi criado pelo seu DNA. Eu acho que aí não permite, assim, uma inovação brutal, entende? Tá. E se você permanecer com a questão do relacionamento, com respeito da comunidade, informando pais, informando os alunos, envolvendo os alunos, tendo um relacionamento com os professores também. Olha quantas comunidades que vocês têm dentro desse mini mundo, É né? verdade. Acho que isso te protege, te forma uma zona de proteção contra grandes competidores que estejam entrando, né? Uhum. Ah, Agora, a gente tem que ficar de olho, quer dizer, também não pode ficar, como ele falou, a gente pode inovar na forma, a gente pode inovar no conteúdo. E isso faz diferença também na educação, né? Uhum. Então, eu tenho que ficar atento, né, como mantenedor, na parte estratégica, né? Na minha visão do que vai ser educação daqui a 10, 15 anos. O que é também muito difícil para o dono das escolas. O Uhum. dono da escola que fica muito no operacional, do dia a dia, e isto é 90% das escolas, não tem tempo para ficar no estratégico. Eu até me penitencio, porque eu gostava muito de estratégico, eu ficava nele, mas na hora que me chama para os problemas operacionais, né, a gente Uhum. acaba ficando naquilo lá, né? Sim. Não tem estratégia que vence ou que dura perante o dia a dia da operação, né? Uhum. Infelizmente. Mas a gente tem que se policiar, né? E tem que ser disciplina para voltar sempre, para sempre ter uma discussão estratégica. Uhum. Então, por exemplo, no meu grupo, né, Aham. eu tenho um conselho de administração, né? Aliás, até comitê, vamos dizer assim, que a gente se reúne regularmente a cada 15 dias, né? E eu fiz questão de ter duas pessoas nesse conselho que não tem nada a ver com a educação, Tá entende? bom. Para estar discutindo, né? E às vezes a gente convida uma ou outra pessoa com visões diferentes, né? Pode até ser alguém que esteja mexendo com tecnologia na educação, né? Pode ser uma outra pessoa. E aí, na hora que você tem essas discussões dentro desse conselho, você consegue também aprender um pouco e começa a ver, sai da caixinha, vamos dizer Aham. assim, né? Aham. Agora, para buscar ideias novas, dado a velocidade com que elas estão ocorrendo no mundo inteiro, né? E eu acho assim que o dono da escola, o mantenedor, ele tem que sair fora deste mundo às vezes. Então, Uhum. são várias coisas. Não tem uma resposta única. Sim. Até, por exemplo, ter férias, né? Tirar 1 ou 2 semanas é importante ter, entende? Claro. Para você ter a mente limpa e clara. Mas fazer um curso, por exemplo, numa instituição para saber novas tecnologias em educação, Uhum. participar de alguns simpósios, né, para você estar aprendendo, é importante. Certo cuidado, né? Porque o que tem de eventos em educação é coisa louca. Você tem que Aham. selecionar, mas sair dessa zona de conforto, porque senão o cara fica dentro da escola Apagando e incêndio. apagando incêndio e se acostuma com isso. E num determinado dia poxa, que a escola não cresce. Por que É. não cresce? Porque não está trazendo valor novo. Porque o Uhum. mundo muda, o mundo quer coisas diferentes. Os pais querem coisas diferentes para os filhos. É. E se você ficar estagnado, né, para mim a estagnação é o caminho lento da morte, né? Então você Uhum. sempre tem que inovar. Isso também é uma cultura diferente que eu tenho, né? E que eu trouxe para as escolas e que foi um certo problema, né? Porque alguns professores não gostam de sempre ter que mudar. Graças a Deus, já fazem 15 anos, hoje as pessoas olham e falam, puxa, você tinha razão, o mundo está mudando. Eles têm que mudar também constantemente, né? Uhum. Olha quanta coisa surge a cada ano de inovação diferente, também relacionada com a educação, né? Então, e os professores agora estão vindo das suas zonas de formação com essa visão de inovação, tá? Com certeza. Nossa, muito bom. Diante disso que você falou, dessas novidades, inovações que as escolas precisam estar antenadas e abraçar para não ficarem para trás, né? Não ficarem no passado. Me chama muito a atenção alguns tópicos, né, que o setor educacional há algum tempo já vem falando, estão em alta, bilinguismo, cultura maker, e agora o que está mais em alta é a inteligência artificial, né? E como a escola ela consegue trabalhar
isso no seu programa de maneira saudável, né? Na sua visão como gestor, você acha que isso ainda tem que ficar do lado de fora ou não? Tem que trazer, tem que adaptar o currículo? Como que você acha que a inteligência artificial vai impactar, já está impactando, né, mas vai impactar no futuro, e como a escola integra com isso? Essa sua pergunta é difícil porque não tem uma resposta ainda. Uhum, A inteligência artificial é relativamente nova para uma escola, para uma instituição, né? uhum, Pra você ver, a gente passou 10 anos discutindo um novo ensino médio. 10 anos discutindo um novo ensino médio. Somente agora foi aprovada a lei do novo ensino médio, uhum. correto? Aliás, poderia chamar novo velho ensino médio, Já né? passou, né? Então, olha para você ver quanto tempo demora essas discussões na educação. Agora, a inteligência artificial, assim como foi a internet nos idos de 93, 94, né, ela vai estar varrendo a situação. Meio que as escolas vão ser forçadas a utilizar isso. Acho que a gente tem que ter noção. Porque o que eu estou ouvindo muito, eu estou tentando me aculturar, eu comprei vários livros, eu tenho Uhum. 4, 5 livros assim que eu ia para ler agora nas férias, em julho, acabou não dando tempo para ler todos. Sim. Então eu sou aquele multitarefa, leio um capítulo de um, leio um capítulo de outro, leio de outro, né? E na minha visão estão surgindo várias soluções de inteligência artificial para ajudar aos professores no seu dia a dia, né? Uhum. Várias soluções de inteligência artificial que ajudam um gestor, um mantenedor, acompanhamento do seu negócio, da sua escola, correto, né? Uhum. E várias soluções para os alunos, né? Uhum. Então você tem em todos esses elos, né, coisas surgindo de uma maneira avassaladora, né? Uhum. Ah, nós sabemos, por exemplo, que daqui a uns 2, 3 anos, os alunos que saem do ensino médio, então o aluno que está no primeiro ano do ensino médio hoje, Uhum. ele vai ser exigido quando ele for para o mercado de trabalho, ou mesmo na faculdade, para que ele saiba alguma coisa de inteligência artificial. Saber inteligência artificial não é saber o que é inteligência artificial. Saber inteligência artificial é você utilizar as ferramentas que estão surgindo de inteligência artificial para melhorar o seu dia a dia. Aham. Então, a inteligência artificial melhora a produtividade para tudo que você faz, né? Sim. Por exemplo, para um aluno, né? Um aluno hoje pode utilizar a inteligência artificial para fazer uma redação. Quando surgiu o ChatGPT, muita gente falou: Poxa, o cara vai fazer a lição de casa, vai fazer a redação e o professor não vai nem bulhufas, né? E aí houve um certo preconceito em relação à inteligência artificial. Muitas escolas nos Estados Unidos, por exemplo, começaram a banir isso. Eu vi vários Uhum. vídeos de professores xingando os alunos que estavam utilizando a inteligência artificial. E o ChatGPT, você sabe, bateu 100 milhões de usuários assim em 1 ou 2 meses, entende? Uhum. Então, e foi muito fácil, né, dos alunos pedirem, poxa, como é que faz essa tarefa? E o aluno fazer copy and paste, né? Então, quando tem uma onda tão grande, não adianta você ir ser contra a onda, você tem que surfar essa onda, Aham. entende? E nesse sentido, hoje já se discute a integração dessas ferramentas a nível de aluno dentro da educação, dentro da sala de aula. Então, o professor fala: olha, vocês vão fazer a redação. Então, eu sei que vocês vão utilizar a inteligência artificial para fazer a redação. Mas aí vocês vão pegar a redação feita pela IA e vão olhar e vão criticar e vão refazer e vão reformatar. E nesse sentido, você utiliza a inteligência artificial para melhorar um conteúdo inicial e a sua redação fica ainda melhor, ok? Uhum. Então, óbvio que eu, pessoalmente, acho que o maior valor está em o aluno criar. Porém, em ele utilizar e melhorar, e aí ele, ao invés de começar no zero, ele começa no 100, entende? Para melhorar, para chegar aos 200, muito válido também. Então, Uhum. as profissões que são as da base, né, que são automáticas, provavelmente vão ser substituídas. Então, quando os meus alunos forem para o mercado de trabalho, eles têm que usar a inteligência artificial para entrar num outro nível de empregabilidade, que é o que está sendo exigida hoje. Entende? Uhum. Então, eu não quero me alongar muito, Não, tá, mas com certeza. eu acho que o ponto principal da inteligência artificial é pegar essas ferramentas e incorporar na sala de aula, pedir para o professor utilizar. O professor pode chegar e pegar uma IA e falar: olha, eu quero montar um plano de aula
de história do Brasil de 1820 até 1850. Né? E a IA monta esse plano de aula, monta os conteúdos e tudo para você. Mas o professor é o que vai entregar o conteúdo para os alunos. Então ele vai ter que digerir aquele conteúdo, ele vai ter que aplicar. Então o professor pode ficar focado no quê? No delivery, na entrega, entende? Não na geração do conteúdo. Ele tem que criticar, né? Porque também muita coisa hoje na inteligência artificial não é verdadeira, depende da base, né? O professor, ele passa a ter um papel também de validador daquele Sim. conteúdo, né? Então, não apenas do seu gerador ali daquela informação para o jovem, para a criança, mas de também, poxa, façam uma pesquisa, peçam aí, façam o comando, vamos ver o que ele retorna, e aí eu vou avaliar junto com vocês se isso realmente bate com a realidade ou se a inteligência aí errou, como você mesmo disse, ela ainda está sendo aprimorada, né? Por vezes ela retorna coisas que não são Sim. corretas, então E aí- passa a ser esse validador, né? Sim, com certeza, porque existem vários estudos nos Estados Unidos de que existe um bias, por exemplo, da inteligência artificial. Entende? A inteligência artificial não faz isso de maldade. Ela utiliza as bases de dados existentes. E se a base de dados existente está mais para um lado do que para o outro, né, ela pode realmente direcionar a resposta. Né? Às vezes a inteligência artificial faz essas conexões de palavras e de conteúdo e ela inventa a verdade. E o melhor mentiroso que existe é o IA. Porque faz você acreditar nele. Ele é o perfeito político. Né? Então, aí sim, você precisa ter alguém olhando e criticando e validando isso. Nossa, com certeza. Tem uma notícia que eu queria que você comentasse junto comigo aqui, que fala sobre uma queda que vem se acentuando nos últimos anos, que é a taxa de natalidade nas famílias, e isso tem preocupado muitos diretores, mantenedores de escola, porque afeta diretamente as matrículas ali da educação básica nesse primeiro momento, depois, em movimento cascata, vai afetar as outras faixas etárias e tudo mais. Como que você enxerga isso, essa mudança de pensamento do brasileiro, no meu modo de ver, é uma mudança de visão de vida, né? Antigamente, a minha avó mesmo teve 9 filhos, a minha mãe já teve 4, eu ainda não tenho filhos, mas quando converso sobre isso, eu falo no máximo 2. Você vê que a mentalidade e também um aspecto cultural vai mudando de geração em geração. Como que você vê o impacto disso no negócio, né, que está diretamente ligado? Essa é uma pergunta Só difícil. perguntas difíceis, né? Ah, é realmente uma outra mega trend que está acontecendo, né? É inevitável, correto? Então, hoje, mais ou menos, a gente deve ter 15% de idosos, 60% de gente de 20 até 50 anos, e deve ter uns 30%, 30, 40, 30% de crianças. Então, e o Brasil tem 210 milhões de pessoas, correto? Né? Eu estava lendo recentemente os dados, então isso foi num vídeo que eu vi de um pesquisador. Tá? Então eu acredito nos dados dele. Até 2050, por exemplo, né, a população do Brasil vai ser 160 milhões de pessoas. Então a gente vai cair de 210 milhões para 160 milhões. Tá? E isso vai ocorrer principalmente pelo motivo da taxa de natividade, como você falou, que reduziu. Né? O Brasil melhorou de padrão, né, em termos de vida, né, e as pessoas não querem ter tanto filhos. Aliás, onde entra a riqueza, você congela o nascimento de crianças e de bebês. Isso é padrão normal, né? Pega casos extremos como Coreia, né? E Japão já faz algum tempo, mas a Coreia é o caso mais extremo. A Coreia vai ter metade da população daqui a 20, 30 anos, correto? E o Japão está pagando jovens para casarem para terem filhos, né? A China aboliu aquela regra de ter um filho só há muito tempo. A única população do mundo que vai mais crescer é a da Índia, né? Porque tem muita pobreza lá também, correto? Mas isso é um fenômeno mundial. Né? Agora vamos trazer localmente para o que vale aqui para o nosso dia a dia. Está acontecendo. Então, nós temos aí 15 a 20% de idosos. Poxa, em 2000 eram 8, 10%. Então, já houve um grande aumento.
E vai chegar em torno de 30% a 40%, correto? Índice de crianças. Está reduzindo? Está reduzindo. Isso é premente. Mas vamos pesquisar onde é que vai reduzir mais. Né? Nós temos dois tipos de ensino no Brasil, o ensino público e o ensino particular. Tá? O ensino público pega a base da pirâmide. À medida que você vai tendo menos crianças, dentro de um orçamento familiar, sobra mais dinheiro. Né? E se sobra mais dinheiro, existe uma possibilidade de que o pai e aquela família bote seus filhos numa escola particular, desde que a escola particular seja boa, né? Desde que ela dê uma educação melhor do que o ensino público local que ela tem lá, porque também a competição é regional, né? É local, não é o que acontece, por exemplo, no Nordeste, que nos afeta aqui em São Bernardo do Campo, em Santo André, em São Paulo, correto? O mercado é local, né? Então, a gente tem que aprimorar a nossa educação particular, né? De tal forma que ela seja ainda mais atrativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez o efeito não seja tanto a redução de crianças para alguns segmentos educacionais na educação particular. Talvez haja um aumento, inclusive. Né? No caso do Colégio Anchieta, está havendo um aumento, a gente tem crescido nesses últimos anos. Né? Numa educação mais cara, né? Eu acho que o volume total está aumentando também. Porém, a fragmentação de competidores surgindo nesse mercado nicho, né, tem reduzido em algumas escolas. Então, a gente pega algumas escolas nobres lá em São Paulo, tradicionalíssimas, né, elas têm perdido alunos porque têm surgido competidores com propostas sofisticadas e competindo por esse mercado. Então, não necessariamente essa redução de crianças, né, que vai se estabilizar, digo, tá? Ela provoca um impacto muito grande no segmento educacional privado. Agora, no público, com certeza. No público, existe já uma discussão grande do governo do estado ou de outros estados, pelo que eu li, de estar cortando algumas escolas, porque estão se tornando espaços vazios, né, devido a essa redução. Então, acho que aí o impacto vai ser mais imediato, o que permite também que a educação pública melhore de qualidade e faça mais inclusão, em suma. Então, a educação realmente é um mercado dinâmico. Eu, pessoalmente, acho que é uma coisa fantástica o que está acontecendo. A melhoria de renda, o crescimento das propostas de educação, e eu vejo mercados diferentes. Como é que eu trato? Existe dentro do nosso mercado da educação básica, o Colégio Anchieta, em São Bernardo do Campo, Colégio Anhembi Morumbi, em São Paulo, correto? E desde o fundamental até o ensino médio, junto com o ensino médio técnico, correto? Mas existe também o de jovens adultos. E aí nós estamos falando de ensino técnico, cursos profissionalizantes, cursos livres. Então, existe produtos focados para isso e esse mercado está crescendo. Né? E o mercado, para mim, que vai mais crescendo é o dos idosos, como você falou agora, correto? Então, por que não pensar a escola de dar produtos e fazer produtos educacionais para os pais, os avós, em suma, entender esse mercado silver, como meus cabelos, né? Como uma Também tô oportunidade começando também. aqui. Então, eu acho assim, eu sempre vejo o copo metade cheio. Que ótimo. Na sua fala, eu percebo algo, né? As famílias tendo menos filhos, vai se ter ali um foco ainda mais especial naquele, vamos dizer, naquele único filho, e a exigência para com a escola vai aumentar, porque eu só tenho uma criança, É, então tudo que eu tenho, todo o meu investimento, né, falando essa palavra de investir no futuro do meu filho, vai estar ainda mais acentuado. Então, você concorda que esse cenário de menos crianças nascendo, indo para os colégios, pais com uma criança só vão exigir ainda mais dos colégios uma
melhora da excelência Sim. pedagógica, de estrutura, um pai mais exigente, vamos chamar assim? O pai, olha, por incrível que pareça, nesses 15 anos, eu percebi já um aumento de exigência dos pais, Tá. né? Isso já vem acontecendo, pelo menos na minha realidade, né? A gente tem um projeto chamado Smart, que é uma dessas Uhum, experiências de inovação, uhum. que é fazer uma educação ainda mais barata possível para o ensino médio. E eu, inclusive, fiz esse projeto em algumas escolas, né? Olha. E o pai que eu recebo dessas escolas é um pai ainda muito agradecido. Nossa, tá o meu filho numa escola particular, é orgulhoso Aham. que está numa escola particular e é fantástico, né? Ah, já no colégio Anchieta, eu tinha meio que essa visão, porque a gente sempre pegou muitos alunos que vieram de escolas públicas. A gente ainda tem bastante alunos que vêm de escolas públicas e o Anchieta é a primeira escola particular, principalmente no ensino médio, quando a gente mescla com o ensino técnico, médio técnico. Isso é um atrativo muito forte Hum. para esses pais, né? A gente tem uma tradição, a gente é muito rico nesse sentido. Mas o pai está mais sofisticado. O Uhum. pai começa a exigir padrão de qualidade, Sim. né? Poxa, tem estrutura aqui, tem ar-condicionado em tudo quanto é sala, entende? Sei. Ah, como é que vocês fazem na questão de professor, né? Puxa, faltou um professor um dia, casa cai, os pais se revoltam. E aí eles começam a falar nas mídias sociais, nas mídias não, no WhatsApp da vida dos Aham, grupos, né? aham. Então a gente realmente tem que estar mais preparado para esse tipo de exigência dos pais. Uhum. E comunicar. Eu acho que a escola tem que comunicar. A escola faz muita coisa. O professor faz muita coisa, Sim. entende? Ele faz mil atividades, ele faz tudo. Ele dança rock, vai jogar capoeira, tudo para os alunos ficarem felizes e É. tudo mais. Só que ele não tem tempo de ficar divulgando isso, de estar falando isso. Então, nós temos na nossa estrutura uma área de comunicação. Tá? Aham. E essa comunicação é justamente pegar essa riqueza que é dada em sala de aula e passar para os pais. Nós temos ouvidoria. O pai reclama, a gente tem que atender em 24 horas. Então, a gente tem se municiado de produtos e projetos, processos que facilitam essa comunicação obviamente, a gente tem que investir em tecnologias também, Uhum. para e passo com o mercado, né? Então, esse binômio de melhoria da qualidade e atendimento, a satisfação dos pais ou dos alunos que a gente precisa estar sempre atento e tem que fazer e tem que investir. Nunca vai estar 100% certo. A gente Uhum. nunca vai estar com todo mundo satisfeito, tá? Uhum. Mas, no dia da formatura, o pai sempre tem que estar lá e vai chorar. É, Aham. é isso. Com certeza. Eu acho que é muito rica as suas falas, o que eu colocaria assim como um resumo, né? Eu acho que o que mais me chama a atenção é essa necessidade de nós olharmos para a educação básica com excelência de gestão, né, com o que se tem de mais moderno, né, em gestão escolar, ou trazendo até de outros setores, como você disse mesmo, né, que você tem pessoas do conselho que são de outras áreas, para trazerem oxigênio, né? O que que tem de novo? Deixa eu trazer uma visão de fora, mas sem perder, né, o que eu acho que a gente poderia chamar que é esse lado mais artesanal que a educação básica exige, que é no trato com os pais. Você não pode mais olhar com aquele olhar de esteira, né? O Não, olhar industrial, é mais artesanal, né? Então, perfeito. o contato, saber as dores, o que a demanda de cada pai, mas se preocupando também com um alto nível de gestão, É. buscando E resultados, se né? você permite interromper, Claro. isso é muito importante. A personalização. A Uhum. personalização não significa a maneira artesanal. A Uhum. gente pode ter processos e procedimentos para tal. Tá. Eu tenho equipes de mentoria é, direto nas minhas escolas. Então, todo aluno tem que passar por uma mentoria, né? Pelo menos do Fundamental 2 até o ensino médio. Mas Fundamental 1 ainda o relacionamento com o professor já satisfaz isso, né? Mas no Fundamental 2 e no médio, todo mês o aluno passa por um mentor, né? Então é uma pessoa que fala com o aluno, examina como é que ele foi, como é que ele está. E nessa conversa,
do aluno com esse mentor, surgem outras coisas, às vezes que não tem nada a ver com a educação. E tá ok, e tá bom assim, Uhum. entende? Extravasar isso. E a gente utiliza isso para ajudar os pais, quando é o momento, e para ajudar o aluno para que ele tenha esse plano de estudo, esse plano de desenvolvimento e que ele possa atingir as metas dele. É nessa mentoria que ele começa a pensar, poxa, será que eu vou fazer engenharia? Será que eu vou fazer medicina? Né? E aí você vai estar ajudando, mas é individual, esse é o ponto da mentoria, como você está falando. Né? Você tem uma visão, aquela pessoa do seu lado tem outra visão, são pessoas diferentes. Então, num mundo onde a padronização, a inteligência faz com que todo mundo esteja num parâmetro igual, semelhante, é no trato humano que você se diferencia. E aí é o que eu acredito nessa educação personalizada. Né? E o personalização não significa que seja só o professor e o aluno. A gente dá ferramental e a escola pode ter processos e procedimentos para tal. Né? Maravilha, maravilha. Marco, acho que foi muito rico aqui nosso bate-papo. O pessoal que acompanhou a gente aqui até esse momento pôde aprender bastante, né, com essa vivência na prática mesmo de um gestor que está ali com os desafios, os problemas, tentando pensar no estratégico, mas por vezes o que a gente chamou aqui antes do começo da gravação, aquele nosso chamado para ser bombeiro, né, sempre apagando um incêndio no dia a dia da escola. Então é super rica a sua experiência. Queria te agradecer e te dar um espaço agora para falar um pouco sobre os colégios, onde você encontra. A gente pode também deixar aqui na tela os endereços de site, Instagram, tudo, mas fala um pouquinho diretamente para o pessoal onde eles te encontram, onde encontra o colégio. Tá, como eu tinha falado para vocês, né? Acho que uma coisa que eu percebi nesses 15 anos também é que o meu grau de memória ela se tornou muito curto, então eu infelizmente não decorei os Instagrams e aí eu vou receber os puxões de orelha da minha equipe de marketing. Mas vocês podem buscar no Google, né? Nós temos o Colégio Anchieta de São Bernardo do Campo, porque tem colégios Anchietas em outras cidades, né? Nós temos 3 unidades em São Bernardo do Campo, uma na Rua Bafim, que é focada no ensino médio e ensino médio técnico, né? A outra fica na Rua Tales, que é focada no Fundamental 1, que fica perto do Shopping Metrópole, né? E a outra na Imperatriz, que agora também não vou me lembrar o nome do bairro, mas vocês procuram. E essa aí é focada no Fundamental 2, né? Cada unidade tem a sua gestão independente, diferente, porque nós acreditamos que você precisa ter uma equipe focada para aquele segmento. Tá? E o Colégio Anhembi Morumbi fica em São Paulo, na Zona Sul, perto do Shopping Morumbi, né? Na Rua Bacaetava. Tá? Então, vocês podem buscar no Instagram, acho que é colégio.anchieta.sbc de São Bernardo do Campo, né? E o Colégio Anhembi Morumbi, acho que é Colégio Anhembi Morumbi, tudo junto. Mas aí, se o pessoal me ajudar e botar os Com nomes, certeza, a gente vai colocar. e aí se eu não errar nada, né? Mandando para os concorrentes, aí vou ficar bem com a minha equipe. Mas assim, o bate-papo foi legal. Que ótimo. Eu gostei muito e acho que é uma possibilidade de eu falar não só, né, do que a gente faz no dia a dia, mas também falar muito naquilo que eu acredito, né, de valor agregado, né. Eu fico muito focado no valor agregado. O que o aluno que sai da minha escola vai conseguir fazer? E eu quero que eles façam tudo que eu não consegui, que os pais não conseguiram, que eles façam além. Então, para nós e para mim, né, cada criança lá é como se fosse um filho nosso, né. É isso. Agradeço a todos vocês aí pelo apoio. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo pela presença aqui. E queria te agradecer que acompanhou a gente até esse momento. Agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, a Engenhoteca. Acompanhe eles também nas redes sociais, vai aparecer aí o Instagram da Engenhoteca. E é isso. Você pode também nos mandar perguntas, sigam a Educativa nas redes sociais, Educativa_BR no Instagram. E conheça mais da nossa plataforma, vários temas que nós falamos aqui, inteligência artificial, gestão, falamos aqui sobre desafios que o gestor encontra, nós temos ali como enfrentar a questão da inadimplência escolar, tem muito conteúdo para você que é gestor, você que é mantenedor de colégios também dentro da nossa plataforma, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho até aqui
e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, grande abraço.